Muito difícil ele conseguir isso nesse ano, porque o line-up tá muito pesado, tá muito bom mesmo. E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo e, manos, esse aqui vai ser um vídeo bem interessante para vocês. Esse é um vídeo de comparação entre o Rafael Brandão e o Brandon Curry. Eu acabei utilizando aqui o Brandon Curry de 2011, que para quem não sabe foi o primeiro Mr. Olympia do Brandon Curry, e é justamente por isso que eu tô fazendo essa comparação, já que o Rafa vai competir pela primeira vez também no Mr. Olympia nesse ano. No caso, esse foi o ano de 2011 pro Brandon Curry, que inclusive também foi a primeira vitória do Phil Heath no Mr. Olympia. Eu achei que seria uma ideia bem interessante fazer essa comparação aí pra vocês. Eu vou acabar utilizando algumas fotos do Rafa do Arnold Classic Ohio e algumas do Europa Pro, então vai ser meio que misturado. E óbvio, rapaziada, isso aqui é mais um vídeo de curiosidade e entretenimento, então não leve isso aqui totalmente a sério, tá ligado? Então bora lá, né? Primeira pose, o duplo bíceps de frente. Brandon Curry fica muito bem nessa pose, já que ele tem braços muito grandes, um bíceps muito bem arredondado, né? Inclusive, tava com um dos melhores condicionamentos da carreira. Eu acredito que até ele mesmo disse em uma entrevista que esse foi um dos melhores condicionamentos dele e realmente ele tá muito bem. Dá pra ver cortes muito profundos ali no quadríceps, né? O reto femoral muito bem demarcado. O vasto lateral nunca foi muito bom assim, ele falta um pouquinho de vasto lateral, mas eu acredito que é questão de formato mesmo, né? O vasto medial do Brandão, cara, é muito mais preenchido, é muito mais volumoso, né? Os dois estão com cortes muito bons no sartório, talvez a iluminação não ajude muito ali no caso do Brandão, mas a gente também vai ver outra foto do Arnold Classic Ohio. Nessa foto aqui do Arnold Classic Ohio, a gente consegue ver melhor, né, a questão do condicionamento ali das pernas do Rafael Brandão. O reto femoral é muito bem marcado. O Brandon Curry falta um pouco de panturrilha, o Rafa também falta um pouquinho ali, mas eu diria que o Rafa ainda tá mais proporcional. O Brandon, obviamente, tá posando de uma maneira diferente, né? Não tá posando da maneira convencional, digamos assim. Uma pose que eu particularmente prefiro o Rafa. Eu acho que o Brandon tá muito bem, as dorsais saem muito bem dos dois. O Brandon aparentemente fica com o peitoral mais espesso nessa foto, né? O peitoral não some tanto assim. Não que o do Rafa suma, mas é que o Brandon ainda nessa pose com os braços levantados ele consegue demonstrar um volume de peitoral muito bom. Mas essa é uma pose muito de gosto pessoal. Eu particularmente prefiro o Rafa, mas eu não sei se os árbitros teriam a mesma opinião. Na expansão de dorsal a gente consegue ver melhor aqui os cortes do quadríceps do Brandon Curry, já que ele tá posando de uma maneira mais convencional. Para ver que o corte do sartório tá muito profundo. O Brandon Curry também tem um volume de adutores que é bem maior do que o do Rafa, mas o Rafa tem mais vasto lateral, também tem mais vasto medial, acaba perdendo no volume da parte superior. O Brandon tem mais volume de peitoral, mais volume de ombro, mais volume de braço. O Brandon ainda acaba levando por conta do seu condicionamento e do volume superior na parte superior do corpo. O Rafa tá sim muito bem, essa é uma das melhores poses dele. Tá até aparecendo mais a dorsal, mas isso eu acredito que seja por conta da iluminação que tá um pouquinho pior ali pro Brandon nesse sentido, tá dando uma sombra ali. Nunca tinha visto o Brandon com cortes tão profundos assim no quadríceps, mano. E realmente tá muito bem. Levando em consideração o volume, o condicionamento e o conjunto geral, o Brandon acaba levando. Peitoral de lado, essa é uma pose que o Rafa melhorou muito com o passar dos anos. Fica muito bem em questão de condicionamento. A gente vê que ele tá com o peitoral fibrado. Pra ver que tem separação entre o bíceps e o braquial, com estriações do glúteo também. O posterior de coxa tá caindo bem. Mas eu ainda acho que o Brandon tá com uma profundidade de cortes ali um pouco melhor. O Brandon tem um volume de parte superior do corpo que é superior ao Rafael Brandão. Sim, levando em consideração o condicionamento, que o Brandon também tá muito bom. Tá com o peitoral fibrado. O posterior de coxa bem dividido. Levando em consideração o conjunto geral, acaba levando a vantagem em cima do Brandão. Mas o Brandão tá muito bem. Tríceps de lado, essa é uma pose muito boa do Rafa. Nessa pose ele fica com o ombro fibrado, né? O deltoide todo fibrado. O posterior de coxa aparentemente tá melhor do que o do Brandon. É claro, a iluminação pro Brandon não é tão boa em questão das sombras, né? Dá um efeito legal, mas não fica tão bom assim pra gente julgar por essas fotos. O Brandon também tá com mais marcação ali nos oblíquos. E no geral eu acho que o Brandon tá com um shape um pouquinho mais agradável na minha opinião, sabe? Isso é óbvio, é questão pessoal. O Brandon dá pra ver ali a divisão entre bíceps, braquial e tríceps. O do Brandon também, mas a iluminação talvez não seja tão favorável pra gente ver esses detalhes, né? Na minha opinião, o Brandon sai sim na frente nessa pose. Duplo bíceps de costas é uma pose muito boa pro Brandon na parte superior. A grande dorsal dele é muito cheia, os deltoides também são muito grandes. Tem uma grande dorsal muito volumosa e trapézios muito bons. Eu acho que falta pra ele um volume de coxa, né? Que ele vem tentando pôr aí nesses últimos anos.
mas eu acho que fica um pouquinho desproporcional. A parte superior dele parece ter muito músculo e a parte inferior não acompanha tanto assim. Então, na minha opinião pessoal, o Rafa tem um shape um pouco mais completo. Apesar de ele ter costas piores, ele tem a parte inferior que corresponde muito mais ao shape, é muito mais harmonioso, entende? Óbvio, isso é questão pessoal. Talvez os árbitros dessem essa pose ainda pro Brandon por conta das dorsais mais desenvolvidas. Os dois estão com glúteo fibrado, aparentemente os dois estão com condicionamento bom ali na parte inferior. Sinceramente, eu ainda prefiro o Rafa por conta do conjunto geral, mas como eu disse pra vocês, eu acho que os árbitros dariam essa pose pro Brandon. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, o Rafa tem um shape que aparentemente tem um frame melhor, um shape mais completo, mas o Brandon tem muito mais volume de grande dorsal e trapézio também. Apesar do Rafa não ter trapézios ruins, o Brandon tem mais volume. Como eu disse pra vocês, eu prefiro um shape mais completo, né? O Brandon com certeza tem mais volume, mais densidade nas dorsais, mas eu ainda assim prefiro o Rafa. Os dois parecem que estão com femorais cortados, o Brandon tá com o femoral muito bem cortado, o glúteo também. O Brandon não sei, porque a iluminação não tá ajudando muito ele, né? Abdominais e pernas, uma pose muito boa pros dois. Eu acho que o Brandon ainda acaba levando uma vantagem por conta dos seus quadríceps. O nome da pose é abdominais e pernas, e o Brandão tem muito melhores pernas. Isso, pelo menos na minha opinião, né? O vasto lateral do Brandão com certeza é muito melhor. O Brandão tem um volume de adutores que é maior do que o Brandão. Também tá muito cortado, mas eu sou muito fã do vasto fibrado do Brandão. O Brandon aparentemente tem uma cintura um pouquinho mais fina, dorsais saem muito bem. De nenhuma maneira é uma pose ruim pro Brandon. Eu só acho que é um pouquinho melhor pro Rafa. Oblíquos muito bem demarcados, né? Muito profundos os cortes. Questão pessoal, eu prefiro o Rafa, mas não tem problema nenhum se você prefere o Brandon. Mais musculoso é uma pose muito boa do Brandon, porque ele tem braços muito bons, ombros também, peitoral também, né? Inclusive muito bem fibrado. As coxas dele estão muito agressivas, cara. Os cortes estão muito cavados, muito profundos. Eu acho que ele consegue sim sair na frente do Brandão nessa pose. O Brandão tá muito bem. Tem um volume muito bom, mas ainda precisa um pouquinho mais, né? Aquela coisa, todo mundo já sabe. Mas de nenhuma maneira ele tá fazendo feio do lado do Brandon. Eu nem lembro se eu falei pra vocês, mas o Brandon Curry acabou pegando uma 8ª colocação em seu primeiro Mr. Olympia. Vamos ver se o Rafa consegue fazer o mesmo feito para que ele consiga. É muito difícil ele conseguir isso nesse ano, porque o line-up tá muito pesado, tá muito bom mesmo. Então assim, vamos torcer para que ele consiga uma boa colocação. Brandão com certeza vai ter um futuro muito bom na Open. Acho que ele se comparou muito bem do lado do Brandon Curry, óbvio que eu ainda acho que o Brandon Curry acabaria levando essa vitória contra o Rafa nesse momento. Óbvio, o pessoal vai questionar, nossa, por que você usou as fotos do Arnold Classic Ohio? Eu usei porque tinha algumas aí que estavam com a iluminação melhor, achei que seria mais válido utilizar essas fotos. É isso aí, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E é isso aí, até o próximo vídeo.